Olá, bem-vindo à segunda aula do primeiro módulo do curso de Boas-vindas ao Clip Studio Paint. A gente já apresentou as ferramentas básicas de navegação, já fez a alteração do workspace, colocando a camada do lado de cá, e hoje a gente vai ensinar como criar um novo arquivo, tá? Então você vem aqui em arquivo, tem algumas opções. Você pode criar novo pela área de transferência, que o que isso vai fazer é, se você copiar uma imagem e quiser colar, você clica na opção de criar novo pela área de transferência e essa imagem vai abrir direto no seu programa. O que isso vai fazer também é manter as propriedades daquele arquivo. Então, tanto a resolução quanto os tamanhos, a quantidade de pixel vai se manter a mesma daquela imagem. Criar novo a partir de filme é algo que a gente vai ver quando estiver falando de animação no módulo 4, ok? Então, a gente vai clicar aqui em novo ou apertar Ctrl N e vai abrir essa mesma janelinha que também vai abrir quando você clica para abrir o aplicativo do Clip Studio Paint, tá? Vai abrir aquela mesma janelinha que você clica quando você abre o Clip Studio Paint. Até o módulo 3, a gente vai se manter no modo de projeto de ilustração. Quando a gente chegar no módulo 4, a gente vai explorar um pouco mais esses outros projetos, mas eu vou hoje aqui fazer uma demonstração das diferenças entre eles, só para dar uma noção, né? Aqui em ilustração tem as configurações básicas do arquivo, né? Tem nome do arquivo que você pode alterar aqui, pré-definição. Tem várias aqui que você pode selecionar se você já quiser uma coisa específica, um cartão postal, tamanho de sticker, quadrado, x por x, etc. 1000 por 1000, né, no caso. E se você quiser salvar uma pré-definição, então, por exemplo, eu montei esse formato aqui de 2000 por 3000. Você pode clicar aqui na opção de salvar e vai ter aqui você pode colocar o nome e vai ficar salvo aqui na área de pré-definição, então você pode sempre acessar nessas configurações que você salvou. Quando você estiver abrindo o arquivo, você pode alterar também a unidade de medida, que pode ser centímetro, milímetro, polegada. Eu vou manter aqui em pixel por agora. E aqui tem o que eu já estava mostrando, que é a largura e altura, que você pode selecionar aqui, ou botar personalizado, ou selecionar um tamanho de folha de papel, que já tem aqui A4, A5, etc. Aqui você pode rotacionar para mudar de retrato para paisagem. Vou manter em retrato por agora. E alterar a resolução. O que é a resolução para quem é novato na área de arte digital? A resolução são as quantidades de pixel por centímetro do seu arquivo. Então, um arquivo com maior resolução, quando você for imprimir, vai ter mais pixels por centímetro e vai garantir uma qualidade de impressão melhor. Geralmente, para impressão, eu utilizo 300 dpi, já é o suficiente para ter uma boa qualidade. E quando é um arquivo que você vai manter só no digital, você pode utilizar 72 dpi, que é o padrão, tá? Então, se você tem uma máquina que não é muito forte, você só vai fazer arquivo para uso digital, você pode sempre manter a resolução em 72, mas sabendo que na hora de imprimir você pode perder um pouco de qualidade. Então, por segurança, eu geralmente faço todos os meus arquivos com a resolução em 300, que depois, para reduzir, é muito mais fácil, tá? Então, vou manter em 300 agora. Tem aqui cor de expressão básica, que a gente sempre vai usar em cor, mas para quem trabalha com mangá ou faz algum tipo de arte que não utiliza cor, só preto e branco, ou cinza, você pode selecionar aqui monocromático para preto e branco, ou cinza para você poder utilizar a escala de cinza. Cor de papel é a cor que vai aparecer na primeira camada do arquivo que você abrir. Então, o default do Clip Studio é o branco puro, mas eu gosto de puxar ele um pouquinho para baixo para não ficar tão puro assim, tá? Mas você pode brincar com isso e fazer a tela da cor que você quiser. Modelo é uma ferramenta para quadrinho, então eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês que ele abre essa janela aqui e tem vários modelos de frames, de painéis, para você que já quer começar com os painéis prontos e desenhar em cima, você pode selecionar um desses e já vai te dar um modelo para trabalhar, tá? Aqui, criar ilustração animada é uma ferramenta exclusiva do Clip Studio Paint X e que é criar uma ilustração animada. Vai ter as mesmas ferramentas de animação, então a gente vai ver isso no módulo 4, quando a gente for falar de animação. Aqui tem a última ferramenta, que é gravar time-lapse, que eu mantenho desativado,
Mas caso você queira gravar seu processo para poder compartilhar nas redes sociais, etc., você pode escolher priorizar a qualidade e o tamanho do arquivo e quando você quiser exportar depois de você ter feito o desenho, você pode gerar um vídeo de mais ou menos 1 minuto de duração que vai mostrar todo o seu processo criando aquela arte, tá? Depois eu vou mostrar um pouco de como criar timelapse também, tá? E agora que a gente já sabe o geral de como criar um arquivo, eu vou para os específicos, tá? Tem aqui formato Webtoon, quadrinho, impressão de fanzine, exibir todas as configurações de quadrinho e animação. Quais são as diferenças desses tipos de projetos para ilustração? No formato Webtoon, você vê que a tela é assim, ela é bem comprida, porque para quem não conhece, o Webtoon é um formato de quadrinho para você ler no celular, que ele é uma tela infinita que você vai poder lendo, dando scroll como você faz numa rede social, né? Aqui tem já pré-definições para quem quiser começar a fazer o Webtoon e não sabe, já tem alguns tamanhos padrões. Você pode alterar aqui a largura, a resolução, cor do papel, mesma coisa da ilustração, né? A diferença é que aqui a unidade é sempre em pixel. E essa ferramenta que é exclusiva do X, que é a configuração de páginas. Então, você pode já gerar várias páginas, enquanto que no Pro você só pode gerar uma página. Quando você vem aqui, aí você tem quadrinho, que é para o quadrinho já tradicional, tem mais um monte de ferramenta, tá vendo? O principal é essa borda de corte, que você pode já gerar para ter uma noção. Quando você estiver desenhando o seu quadrinho, garantir que você está desenhando numa área segura, que não vai perder informação na hora de imprimir. E aí você pode também customizar isso, a margem de sangramento aqui está 5 milímetros, você pode alterar. A resolução está bem alta aqui também. Frequência padrão, aqui cor de expressão monocromática, porque isso aqui é para mangá, tá vendo? Você pode alterar para cor também. Modelo que é a mesma ferramenta que tinha, capa. E muitas dessas coisas aqui são exclusivas para X, né? Então, páginas múltiplas. Isso aqui que é para colocar nome da história, legenda, autor. Isso aqui são informações que ficam salvas quando você gera um EPUB ou um PDF. Quando você abre um PDF, você tem a opção de salvar lá o nome do autor, etc. Então, você pode colocar isso se você tiver o Clip Studio X, tá? Fanzine é bem parecido, mas tem algumas coisas específicas de fanzine, que é tipo o layout da capa aqui que você pode selecionar, né? Mas também a configuração de número de páginas, gráfica de fanzine, tem aqui configurações gerais. Você tem a opção de fazer folio também, que é para montar um portfólio, né? Você pode selecionar a fonte, etc. E aqui, em configurações gerais de quadrinhos, é uma junção dessas três. Então, você tem todas essas ferramentas aqui para você poder personalizar ao máximo o projeto que você quer fazer, tá? E agora que tem no meio de animação, também tem pré-definições específicas de animação, que são tamanhos de tela, resolução. Aqui tem, tá vendo que ele tem essa borda de segurança também, como no quadrinho de impressão. Você pode alterar a taxa de quadros, lembrando que para quem tem o Pro, você só pode criar 24 FPS, então você pode, se você fizer um quadro com 8 FPS, que é frames por segundo, você pode fazer uma animação de alguns segundos. Se você fizer o 24, que é o padrão de animação para ter uma animação fluida, você faz 1 segundo, tá? E é isso, né? Agora que já tivemos essa overview de todos os tipos de projetos que dá para fazer no Clip Studio Paint, eu vou passar uma tarefa para vocês que é fazer aqui um arquivo comigo que a gente vai usar no próximo módulo, tá? Então, o nome do arquivo eu vou colocar como Comum da Arte CSP. Vai ter aqui a pré-definição, já tá tudo certo, vou deixar personalizado, vou colocar tamanho A4, resolução 300 dpi. Então, tá vendo? Se você tiver como unidade centímetro, vai aparecer assim, mas você altera para pixel para aparecer esse número aqui, que é 248 por 2480 por 3508. A cor do papel eu vou colocar nesse off-white, que eu já comentei com vocês. Timelapse desativado e vou clicar em OK. E vai abrir o nosso arquivo que a gente vai trabalhar em cima nas próximas aulas, tá? Agora que eu já mostrei como abrir um arquivo, é importante você saber também como salvar esse arquivo. Então, aqui no mesmo lugar de criar arquivo, você vem e na parte de baixo tem as opções de salvar, né? Ele não tá com a opção de salvar porque não tem nada no arquivo agora, mas se eu fizer um ponto aqui, um risco, ele já tem a opção de salvar.
salvar como quem usa outros projetos, outros programas vai conhecer também, você pode alterar o nome do arquivo quando você for salvar. E salvar uma cópia vai salvar o mesmo arquivo, só que repetido, e você pode alterar o formato do arquivo. Mas geralmente você vai clicar em salvar ou dar Ctrl S. E quando você tiver com seu desenho feito, pronto, e quiser exportar para apresentar ele em formato de imagem, porque aqui ele salva no formato CSP. Você tem a opção também de salvar com o Photoshop. Então, se você quiser depois abrir esse arquivo para editar em outros programas, você pode salvar ele em formato Photoshop, apesar de que, a depender das ferramentas que você usa, pode ter alguma alteração. Então, você salva sempre em CSP quando vai abrir nesse programa. E quando você quiser exportar, você vem aqui na parte de baixo, exportar camada única. Quem tiver o X vai ter a opção também de exportar páginas múltiplas, mas vamos ficar aqui no exportar camada única e vai mostrar todos os formatos aqui que você pode salvar. Então tem BMP, JPEG, PNG, TIFF. Quem conhece arte digital já é familiar com esses formatos, né? Aqui a gente vai exportar em PNG, vai abrir aqui sua pasta que você tiver selecionado. Eu já tinha criado um, então vou substituir. E ele vai abrir essa janela que são configurações de exportação. Você quer exportar exatamente com as configurações que você montou lá quando eu estava abrindo o arquivo, é só clicar OK, já está tudo pronto. Mas aqui você tem algumas alterações que você pode fazer também. Então você pode alterar para cinza, você pode redimensionar. Então, por exemplo, fiz um desenho, quero exportar, mas ele está muito grande, então eu quero deixar ele menorzinho. Você pode alterar a proporção e colocar aqui de 100 para 50%. Você vê que aqui o tamanho do arquivo já diminuiu. Você pode alterar a resolução. Lembra que eu falei de abrir com 300 dpi? Eu quero exportar para poder postar no Instagram. Eu posso alterar aqui para 72 dpi. E aí você vai ter um arquivo mais leve que vai ter a mesma qualidade no digital. E se em outro momento você quiser usar esse mesmo arquivo para imprimir, você tem o arquivo salvo em 300 dpi, tá? Tem aqui o processo para ilustração para quadrinho, tem dizendo aqui qual é a alteração que se tem. Você pode exportar com a marca d'água, padrão de ruído. Aí eu vou clicar aqui, eu vou manter a resolução em 300 e a proporção em 100% mesmo. E clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele abre aqui a visualização, né, para ver se está tudo OK. E pronto, o arquivo está salvo. Então, a gente se vê no próximo módulo, que eu vou mostrar para vocês como usar as ferramentas de lápis e pincel, como usar as ferramentas de seleção e como criar camadas. Até a próxima!